Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bate-Papo com a Gi. Gente, hoje, sensacional. A minha convidada de hoje, eu vou ter que ler, porque é tantos atributos que eu vou te falar, viu? Ó, ela é esposa, ela é mãe, empreendedora, boss babe, ela é uma mentora, líder, e ela tá fazendo um trabalho sensacional aqui na comunidade de Massachusetts. Ela já teve em várias revistas, entrevistas de Globoplay. Gente, não tem como falar mais, não. Vocês devem estar quase adivinhando quem é. Ah, e outra coisa, ela é a rainha da tapioca. Com vocês, Verônica Oliveira. Vero, muito obrigada, bem-vinda. E obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, é um privilégio, na verdade, fazer parte desse projeto tão lindo, né, que é o seu podcast. Compartilhar um pouco da minha história com uma outra mulher também empreendedora, grande empreendedora também de sucesso da nossa comunidade. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Ai, claro, eu tenho certeza. Ó, Vero, pra quem não conhece ela, Verônica, fala seu Insta, Vero, porque de cor eu não vou saber falar. Primeira coisa, vai seguir essa mulher, porque o conteúdo que ela compartilha é muito, muito bom e você precisa seguir ela. Vai lá, qual que é o seu Insta? É Vero Tapioca da Baiana. Aqui, pra quem não Entendeu? conhece. Essa é a tapioca da Baiana. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, mas ela é a dona, ela que fez isso aqui tudo. Ela é a rainha dessa tapioca. E você não comeu, não experimentou, você precisa experimentar. Uma delícia. Eu já comi. Não sei fazer tão gostoso, não. Ah, vai ter aula hoje. Ah, então né? hoje eu Quando vou ter terminar aula. a gravação aqui, eu vou dar uma aula pra ela. Nunca mais ela vai fazer a melhor tapioca do mundo. Ai, que delícia, meu Deus, eu tava nem esperando isso. Então, vamos lá, siga ela no Instagram, porque lá no seu Instagram, igual eu já vi sua história, tem uma história linda de inspiração. Hoje a gente não vai falar muito, não, porque já tem vários podcasts. Então, se você seguir ela no Instagram, você vai ver a história de tudo como começou. Sim. Lá do início, quando estava no Brasil ainda, depois quando você veio para cá, quando você limpava a casa. Ou seja, entra no Insta e você vai ver outras entrevistas lá. Sim. Que realmente vai te inspirar. E vai ver, de fato, o nosso dia a dia, a realidade de uma mulher que empreende, que é mãe, que vive, né, nessa agenda louca, porque muitas vezes a nossa agenda é louca para você dar conta da sua maternidade, dos seus empreendimentos, da sua vida de esposa, enfim. Eu mostro um pouco, claro que eu não consigo mostrar tudo, mas eu procuro mostrar um pouco desse bastidor e mostrar que nós somos capazes. Sim. Que nós conseguimos. Que é desafiador? Sim, é desafiador, mas é possível sim. É verdade. Ela me mostrou um pedacinho da agenda dela ali, eu já meu coração já meio que socorro, Jesus. Como que dá conta? Mas Deus capacita. Sim. Não é com organização, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, com organização, preparo e uma equipe que você tem, eu sei que você tem, a gente consegue fazer, não é verdade? Sim. Na verdade, eu falo de prioridades. Né? Às vezes nós conseguimos ter uma vida organizada, mas nós não temos prioridades. E a prioridade, ela determina por qual caminho você vai andar. Eu separo o que é prioridade no meu dia, o que é vontade, o que eu quero fazer, que na maioria das vezes eu tenho que abrir mão, porque esse é meu papel, servir as pessoas, servir a minha equipe, servir a minha casa. E o que eu posso adiar, o que eu posso, por exemplo, delegar. Então, quando a gente fala de organização, a gente fala disso, dessa prioridade, que é você delegar o que você pode delegar, que você pode adiar o que você pode também adiar, e o que você tem que fazer, que é só você que tem que fazer e que ninguém pode fazer e você não pode repassar. Então, eu tenho isso muito claro na minha semana, na minha agenda. Vero, se você pudesse falar assim, a chave do meu sucesso, das minhas conquistas, prioridade. O que seria? Número 1, falei, prioridade. Princípio. Uau, amei. Princípio. Não trocar absolutamente nada, não vender os seus princípios e ter muito bem definido quem Deus é na sua vida, quem a família é na sua vida, onde entra o seu trabalho. Então, eu tenho isso muito claro. Então, a chave do meu sucesso é a mão do Senhor, é o princípio.
Sim. É cumprir princípios. É assim, eu sempre falo, quebre regras, mas não quebre princípios. Uau. Quebrar regras é aquilo que o homem, que você me fala. Eu posso quebrar uma coisa que você fala, mas eu não posso quebrar aquilo que Deus fala com a Verônica, que eu devo fazer, aquilo que é princípio na minha vida, aquilo que é princípio para minha casa. Sim. Eu falei isso essa semana com a minha mãe. Eu falei, mãe, existem coisas que a gente pode quebrar, regras, mas tem princípios que não podem ser quebrados. Muitas coisas nós podemos quebrar. Regras nós podemos quebrar todos os dias. Mas princípios não, eles não são para ser quebrados, são para ser cumpridos. E nem negociáveis. Não. Amei. Viu, gente? Tá vendo? Por isso e outros motivos você tem que seguir essa mulher. Vero, vamos lá. Uma pergunta. Primeira pergunta que eu preparei aqui. Gente, lembrando que é tudo surpresa, tá? Porque eu não sei nada. Que ela vai perguntar, não sei o que vai acontecer. Não tem como não ser. Mas o Espírito Santo tá aqui, o Senhor tá aqui. Dá graça, Pai. No meu podcast, eu não gosto de ter muito elaborado. Eu também não gosto, eu prefiro ser natural, eu espontâneo. Gosto de eu estar preparada para não ficar all over the place, tipo assim, né? Mas eu não gosto de ficar muito preparado porque acaba a autenticidade. Sim. Então, vamos lá, Vero. O que é ser um líder para você? Um líder é a pessoa que vai na frente. Para mim, ser líder é ir na frente, é preparar o caminho e é servir pessoas, servir a sua equipe. Okay. Isso é liderança. Não é repassar o que tem que ser feito, é mostrar como tem que ser feito. Então, na batalha, se a gente fosse voltar para antigamente, nas antigas guerras, o líder estaria aquele de frente, ele que levaria todos os negócios primeiro. E líder é totalmente diferente de chefe. Qual que é a diferença? Chefe, ele manda. O líder, ele mostra. Uau. Um exemplo. Repete de novo. Qual a diferença? O chefe, ele manda. O líder mostra. Ele mostra a equipe, ele mostra as pessoas qual é o caminho que deve ser seguido e como deve ser seguido. Então, o que é claro para a Verônica não é claro para o meu colaborador, não é claro para a minha equipe. E o que eu vejo, as pessoas, elas... na maioria das vezes, nós temos colaboradores e equipes que são pessoas boas, que têm bons caráter, mas eles não permanecem no emprego, no business. Por quê? Porque existe esse despreparo. Muitas vezes, a pessoa que está liderando não sabe mostrar o caminho, não sabe ser claro, e aí perde um bom colaborador. E eu já vivi muito isso, e eu já passei muito por isso, e hoje... se eu posso falar isso para vocês, é porque eu aprendi na prática. Eu aprendi com os meus próprios erros. Porque quando eu perdi uma pessoa boa que trabalhava comigo, eu ficava me questionando. Mas por quê? Onde foi que eu falhei? O que aconteceu? O que tem E aí eu fui descobrindo que o problema não era o colaborador, na maioria das vezes. O problema era a Verônica, que não sabia mostrar com clareza, que não sabia inspirar, que não sabia mostrar o caminho, que não sabia liderar. Porque às vezes está tudo aqui... A gente sabe o que fazer, sabe o caminho das ilhas, mas não sabe passar. Nós somos pessoas únicas, individuais. Cada um tem um DNA, cada um tem uma digital. Sim. Então, o que eu vejo, você não está vendo. Por quê? E assim, os nossos filhos, você tem 3 filhos, eu tenho certeza que são 3 filhas, cada uma de uma personalidade, cada uma gosta de uma coisa, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, e são diferentes. Sim. Então, nós já fomos criados para ser diferentes. Então, eu não posso julgar, eu não posso querer que o meu colaborador veja as coisas como eu estou vendo, da forma que eu esteja vendo. A mesma coisa, eu vejo de uma forma e meu marido vê de outra. Então, eu fui entendendo isso, eu fui conhecendo sobre as pessoas, eu fui conhecendo sobre comportamento, perfil, e fui linguagem de amor, para, de fato, liderar com excelência. E o caminho é isso. Para você ser um bom líder, você precisa conhecer, você precisa entender sobre pessoas. E uma vez, eu fui questionada que, assim, eu não gosto de pessoas. E eu acho a palavra mais pesada no mundo, para mim, é essa. Eu não gosto de pessoas. Porque quando você diz, eu não gosto de pessoas, eu não sei lidar com pessoas, você está dizendo para Deus... Eu não gosto daquilo que o Senhor criou. E o ser humano, Deus tem algo com a humanidade. Deus tem algo com as pessoas. Né? Não é à toa que ele amar é o próximo como a si mesmo. E não é à toa que ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. Então, quando eu falo que eu não gosto de uma criação que Deus criou, imagem e semelhança dele, eu estou dizendo que eu não gosto de Deus.
que eu não amo a Deus, quando eu decido não amar as pessoas. E aí, se Deus tem algo com pessoas, porque eu também não vou ter algo com pessoas. Vero, você respondeu e já entrou na minha próxima pergunta. Olha só, olha como tá fluindo o negócio. Gente, olha lá. Conversar a gente gosta, tá, Hoje gente? tem mais do que o homem da cobra, né? Vamos dizer. Olha, Lê, vê, seguinte. Quando você descobriu essa vocação de liderança? São duas perguntas em uma. Quando? Okay. Ou talento, a gente pode dizer vocação, talento. E outra coisa, você acredita que um líder, ele nasce ou um líder é formado? Ele é formado, com certeza. O líder, eu tenho certeza. Eu não era líder. Não era líder. Não era. Okay, então eu não tinha equipe. E assim, quando nasceu a vocação, eu não digo que é uma vocação, de criança, uma vamos paixão. lá, lembra a sua criança. Eu sempre fui uma menina muito... Você era aquela criança mandona, mandava na turminha, você era a professora da turma. A colérica nata, já, gente. Eu também sou colérica. Então, líder, o meu perfil é dominante. Então, eu tenho essa tendência de dominar o espaço que eu estou. Porém, eu nunca imaginei que fosse trabalhar e lidar com pessoas. E quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha experiência nenhuma. Okay. Porque uma coisa é você liderar sua casa, liderar seu espaço, a sua equipe ali na escola. Outra coisa é você estar à frente de uma empresa, liderar uma equipe. Muitas vezes eu tive que liderar pessoas mais velhas do que eu. Quando eu comecei, as pessoas que trabalhavam comigo eram pessoas mais velhas. Então, eu enfrentei de cara esse obstáculo, porque pessoas mais velhas... Né, tem dificuldade, exato, né, essa pessoa que... Essa pirralha agora vai mandar em mim. Chegou aqui agora. E mais, por ser mulher também. Né, porque homens mais velhos, então eu tinha esse... Ainda você sente essa... Não tanto hoje, mas quando eu comecei, 8 anos atrás, eu senti muito esse impacto. Né? E eu não sou uma pessoa, não sou a mulher cheia de frescurinha. Não, eu sei quem eu sou, eu sei o papel do homem, o papel da mulher, eu sei muito bem, mas infelizmente ainda tem pessoas com essa mentalidade. Uma mulher não vai liderar bem, uma mulher não vai dar conta de fazer isso aqui. E tá tudo certo, tá? Porque cada um tem a sua opinião, tem a sua opinião e isso não vai me atingir. Porém, quando eu comecei, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, assim, era um impacto. Às vezes, isso me deixava abalada. Eu ficava abalada. Então, mas como que você muda uma situação? Tendo conhecimento. Você vai buscar conhecimento, você vai se aperfeiçoar, você vai buscar treinamentos. E foi o que eu fiz para aprender a liderar. Nunca ninguém faltou com desrespeito com a Verônica. Por quê? Por causa do meu posicionamento. Né? O que você pensa não vai interferir em nada. Não. Você só não pode desrespeitar o meu espaço e a pessoa que eu sou. Mas eu fui buscando conhecimento e cada vez mais eu fui entendendo que ninguém cresce sem pessoas, sabe? A Verônica que começou lá com os $30 na cozinha dela, sozinha, jamais seria a Verônica que é hoje sem as pessoas dando estrutura e suporte por trás, trabalhando comigo. Então, eu procurei sempre focar em pessoas dispostas a crescer e a andar comigo. Então, eu nunca fiquei buscando focar no cara que pensava assim, na mulher que pensava assim, porque um colaborador não é bom, porque... Não, nunca foquei em nada disso. Eu sempre foquei naquele... Tanto é que a maioria da minha equipe está comigo há mais de 4 anos. Né? E eu tenho pessoas... Você que formou a sua equipe? Eu tenho apenas 2 pessoas que trabalham comigo desde o primeiro dia, eles estão comigo. 8 anos de restaurante, 8 anos comigo. Os outros todos foram treinados e capacitados por mim. Inclusive, a galera que entrou, que eu treinei para fazer tapioca, dá um show em mim hoje. Eles fazem muito melhor. E eu sempre brinco assim, eu treino pessoas para ser melhor do que a Verônica. Porque quando eu saio da linha de frente, eu estou despreocupada. A galera é melhor do que eu. Então, eu não chego no restaurante e falo assim, eu vou fazer uma tapioca porque a minha tapioca é melhor. Pelo contrário, eu falo, eu nem me atrevo a fazer uma tapioca porque a sua é muito melhor do que a minha. Mas foi todos treinados por mim. Essa é uma característica de um bom líder. Sim. Que seus liderados podem sobressair, não que sejam melhores, mas que sobressaem. Cada um tem o seu papel. Não é questão de ser melhor ou pior, mas é questão de você confiar nas pessoas. E nós temos que parar, o empreendedor, o empresário,
o líder, ele tem que parar de, não vou treinar, porque se a pessoa aprender, ela vai fazer... Não, isso é uma mentalidade mesquinha, é uma mentalidade muito pobre, tá? Muito pobre, porque você acha que só você é bom. Sim. Tá? E eu costumo dizer que assim, olha, eu quero essa água aqui. Se eu for colocar, eu vou colocar ela aqui. Tá aqui, tem uma mesa, eu vou colocar. Se eu pedir pra Gisele colocar e ela dar uma volta na mesa e colocar água naquele lugar, pra mim tá tudo certo. Ela colocou no lugar que eu gostaria. Se ela deu a volta ou não, tá tudo certo. Agora, nós queremos que as pessoas façam exatamente como você faria. E não vai acontecer. Não vai. E aí você fica como? Frustrado. Então, nós vamos aprendendo isso no percurso. E assim... Nada como o campo de batalha, nada como o seu dia a dia, nada como a sua experiência. Porque a teoria, ela é linda, ela é necessária, é muito bom. Mas o que vai te dar respaldo é o seu campo de batalha. Justamente. Exatamente. Falou tudo. Falou tudo. E uma coisa que eu já percebi, Vero, na minha área também, né, no real estate... Eu vejo muito, eu participo às vezes a gente chama de mastermind, de grupos, de grandes líderes na área, e eles compartilham tudo o que eles fazem. Eu sento às vezes em mesas de pessoas que vendem, assim, 300 milhões, 500 milhões, números assim, loucos, nem sei falar essa palavra aí. Mas eles param com a gente e falam assim, gente, meu dia a dia é o seguinte, eu acordo de manhã, eu faço isso, eu faço aquilo, e eles compartilham tudo o que eles fazem. Eles não têm medo de passar para a gente aquilo que eles fazem. Sim. E eu vejo, eu não vou falar na nossa comunidade, eu vejo, às vezes, em muitas pessoas, em líderes, esse medo. Eles passam um pouquinho, mas eles têm medo de passar tudo, aquele medo que você falou. Porque se eu ensinar tudo que eu sei, eles vão me copiar, vai roubar o que eu estou fazendo, vai roubar a minha ideia, e aí depois vai roubar o meu trabalho. Exatamente. Eu vejo... O que eu penso? Eu creio em um Deus que ele é um Deus de novas ideias, de novas coisas, de novas estratégias. E toda vez que eu trago um novo, toda vez que eu trago um pouquinho que eu sei, toda vez que eu compartilho um pouquinho que eu sei com alguém, eu aprendo 2 vezes e Deus me dá novas estratégias. Porque quando você compartilha, você está fazendo algo que agrada o coração do Senhor. Você está servindo. E uma das coisas que eu sofri muito quando eu comecei foi porque na época, quando eu comecei, não tinha Instagram. Facebook era muito remoto. YouTube nem tinha, se tinha, a gente não ouvia falar. E eu sofri muito para conseguir fazer muitas coisas, como tirar licenças de muitas coisas, de wholesales. Eu penei muito por falta de conhecimento. Quando eu conheci... quando eu consegui tirar minha licença, eu falei, eu vou compartilhar isso. E as pessoas não vão precisar gastar tanto quanto eu gastei, porque eu vou ajudar. E eu não vou ajudar porque eu recebo caminhão de perguntas assim, Verônica, onde que eu tiro uma licença para vender tal produto? Você vai assim, você vai assim. Eu paro o meu tempo e falo para a pessoa. Não, quanto que você vai me pagar? Não, gente, não faço isso. Eu não vivo disso. Por quê? Porque eu tive essa dificuldade. E eu decidi compartilhar. Quando você compartilha, no meu ambiente de trabalho é a mesma coisa. Sabe, eu faço reunião com a minha equipe, quinzenalmente, mensalmente, e eu compartilho tudo com eles. Olha, esse mês nós tivemos um mês excelente, esse mês foi maravilhoso, os números não sei o quê, tal, muita clareza. Esse mês não foi muito bacana, esse mês nós temos que correr atrás, esse mês nós temos que alcançar as metas. Então, assim, eu não fico escondendo da minha equipe as coisas. Eu não fico, isso aqui eu não vou falar não, porque, sei lá... Vai que cresce o olho. Não. Se ele crescer o olho, o problema está nele, não em mim. É nele. Não, tipo assim, eu creio na lei da semeadura, eu creio naquilo que é princípio, eu creio que tudo que você faz volta contra você. Então, assim, se ele vai fazer isso ou não, não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. É ele. A vida vai encarregar de cobrar dele, não de mim. Mas eu estou cumprindo e fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer.
Verdade. É a diferença do lago para o rio, né, Vero? Sim, O rio, o lago só tá ali Só paradinho, só retém. E Aí o você rio, pode ele reter. O transborda. rio, ele transborda. O rio, ele passa e por onde ele passa, ele vai entregando e vai Sim. deixando. E ele acaba, o rio termina onde? No mar. Naquela Imensidão. imensidão. Então, as São nossas águas. vidas, nós somos rios. Sim. Que deixa passar por nós e aquilo que sai de nós, flui de nós Sim, para abençoar porque, outros. assim, o Espírito Santo habita em nós. Sim. Né? Então, a palavra ela é o quê? Rios de água viva. Então, logo, se o Espírito Santo habita em nós e nós somos rios de água vivas que transbordam, logo todos que passarem, eu sempre falo, todos que passarem pela minha vida, eles têm que sair de forma diferente. Entrou na minha casa, não pode alguém entrar na minha casa, passar algumas horas comigo e sair da mesma forma. Não pode. Por quê? Ela passou pela minha vida. Ele passou pela minha vida. Então, nós temos que pensar dessa forma. Quando alguém trabalha comigo e vai mudar de empresa, a minha primeira pergunta é: o que você aprendeu comigo nesses anos? Para onde que você está indo? Porque se você estiver indo para algo melhor, eu estou feliz. Eu posso ficar até preocupada, eu posso ficar até angustiada, eu posso até querer que você fique comigo. E fica também, porque você é humano, sim, né? Mas eu vou ficar satisfeita, porque você saiu daqui e eu pude contribuir para o seu crescimento. Então, é dessa forma que nós temos que ver as pessoas, a empresa, aqueles que passam pela nossa casa, pela nossa vida. Entraram, mas saíram melhor do que entraram. Verdade. Amei isso. Gostei. Outra pergunta, Vero. Hoje eu vi um líder, ele falou o seguinte, olha, eu não tenho as melhores respostas, eu tenho as melhores perguntas. Sim. O que você acha? Olha, É melhor, você lidera melhor quando você pergunta ou quando você responde? 100% de certeza quando você pergunta. Você, inclusive nas entrevistas, isso aqui é uma dica para quem empreende ou para quem quer empreender, você nunca chega para uma pessoa que você vai entrevistar dando as respostas ou respondendo. Você chega fazendo pergunta. Na equipe é a mesma coisa. Eu sei do que está acontecendo, eu vejo, mas eu não chego no restaurante falando, você fez isso. Não, eu falo assim, quem fez isso aqui? Como isso aqui aconteceu? Porque eu quero ver a pessoa responder de fato conforme ela... Porque assim, você não consegue mentir por muito tempo. E você só conhece as pessoas quando você faz pergunta para elas. Sabe? Então, assim, o cliente, ele pode ser o cliente mais enjoado, o cliente mais chato, não sei o quê. Começa a fazer pergunta para ele para você ver o que vai acontecer. Você vai quebrar ele. Então, qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento e que quer crescer na vida, ela precisa fazer perguntas. Sempre perguntas. Quando você altera... você entrou numa discussão. Você alterou seu tom de voz, você perdeu. Mas você entrou numa discussão, começou a fazer perguntas, você já venceu a discussão. Verdade. Nunca parei para pensar assim. E às vezes, se eu parar para analisar em algumas vezes, realmente. Então, todo mundo que não tem controle emocional, que perde o controle emocional, ele perde a batalha ali. Ai, gente, vamos uma dica. Olha Perdeu aí. a batalha. Você entrou numa discussão, seu filho, seja no seu casamento, seja no seu negócio. Você entrou numa discussão, você alterou o seu tom de voz, você perdeu. Você perdeu a discussão. Você estava certo, você perdeu. Agora, você entrou e começou a fazer pergunta, você... Muda a dinâmica completa. Exatamente. Então, Verdade. sempre perguntas. Sempre. E aí, então você, com o seu time, quantas pessoas você está liderando agora, Vero? Eu tenho na minha equipe diretamente 16 pessoas. 16 pessoas. E indiretamente? Mais de 50. Mais de 50. É. Com essas 16 pessoas que você lidera, você tem uma pauta, uma organização semanal, reuniões semanais, mensais? Não, reunião semanal eu não tenho. Não. Porém, eu passo... no início da semana, eu já passo ali o que eu espero para aquela semana, tal, checklist. Mas eu trabalho com processos. Ok, então você já descobriu uma forma, o processo, e aí todo mundo segue. Toda empresa só funciona com duas coisas. Aliás, vou mudar isso aqui. Toda empresa só funciona muito bem, ou melhor, com duas coisas. Checklist e processos. Se você não tem processo na sua empresa... Não vai para frente. E eu costumo dizer que, assim, quebrou um equipamento na sua loja.
tá? Ou queimou. Quem é o responsável? Quem é? Na sua empresa, você que tem que correr atrás disso? Depende. Depende, ok. Eu tenho um checklist e eu falo lá, ó. Terminou o expediente, desliga o ar-condicionado, desliga o forno, diz não sei o quê, faz isso, não sei o quê. A pessoa saiu, deixou ligado e o negócio queimou. De quem é a responsabilidade? De quem deixou. De quem deixou. Agora, tem lá o equipamento. Nós sabemos que precisa ser desligado. Na minha mente, eu tenho certeza que eu tenho que sair do restaurante e tenho que fechar a porta. Não fechou, mas não estava escrito. De quem é a responsabilidade? Sua. Viu como muda? Processo. Então, e assim, eu descobri isso e eu gosto sempre de contar essa experiência, porque para mim foi uma experiência muito marcante que aconteceu comigo. Quando você entra numa cozinha, eu já limpei casa e eu entendo, porque tem gente assim, não entende nada, mas eu entendo de limpeza de casa. Então, quando a gente entra na cozinha para limpar, eu entendo que você tem que abrir o micro-ondas, você tem que limpar dentro do micro-ondas, tirar as grades do fogão, limpar tudo, lavar bonitinho. E eu tinha muito esse problema no restaurante. Porque a minha cozinha do restaurante, um detalhe, é branca, tá? E ela tem que ser branca. Do restaurante é branca? Ela é branca e ela tem que ser branca igual a da minha casa. As paredes, elas são brancas. Então, assim, eu odeio entrar num ambiente sujo. Claro. Uma cozinha do seu restaurante, ela tem que ser extensão da sua cozinha. Claro. Então, assim, eu tenho que entrar e tenho que me sentir bem ali. E eu entrava e sempre eu encontrava o micro-ondas sujo. Sabe, respingado, porque esquenta muita coisa e tal. E assim, eu entrava na cozinha e eu já ia no micro-ondas. Eu entrava e eu falava todos os dias, gente, por que mas eu falei pra limpar, mas eu falei... Aí, ninguém respondia. Mas também não resolvia meu problema. Aí um dia eu falei, eu vou passar 30 dias dentro da minha cozinha. Eu vou passar 30 dias pra me entender o que tá acontecendo lá. Eu vou lavar a louça, eu vou limpar o chão, eu vou limpar aquelas paredes, eu vou limpar o micro-ondas, eu vou fazer comida, mas eu vou ficar dentro da cozinha para me entender. E eu fiz. Eu fiquei 30 dias, todos os dias, trabalhando só na cozinha. E o que eu entendi, o que eu aprendi? Elas estavam sobrecarregadas. Então, a carga era muito grande, de muito busy. E chegava no final do dia, elas estavam muito cansadas e não conseguiam fazer. Só que elas me falaram, não, nunca falou. Talvez elas nem sabiam também que era isso que estava acontecendo. E aí eu vi o quê? Que eu precisava contratar alguém pra cozinha só pra limpar e pra limpar o micro-ondas. E nunca mais eu tive problema. Resolver um problema. Isso que é a característica de um bom líder. Então. Encontrar um problema e resolvê-lo. Isso. Você só ficar falando, não vai resolver. Não vai. Então, assim, por mais besta, por mais idiota que é você colocar lá assim, colocou a chave na porta, virou a chave, guarda a chave em tal lugar, pega a chave em tal lugar, abre a máquina assim e tal. É exatamente assim que tem que ser. Por quê? Quando trocar a sua equipe, você vai ter tudo pronto para mostrar para outra pessoa. É quase a instrução de montar móveis. Se você pular um step, às vezes, um manual. É um manual, você tem que ter da sua empresa. Eu sei, é demorado para fazer. Eu demorei alguns meses fazendo. Mas quando você faz, acabou. Muda. Eles têm ali. Aí aquilo vira uma rotina, né, diária. E eles não esquecem mais. Sim. E você não precisa quebrar sua cabeça mais com... Às vezes é um problema coisa besta. Simples, mas faz uma grande diferença. Vero, na contratação, vamos lá. Vamos lá. O que é mais importante para você quando você faz uma contratação? Você analisa perfil? No meu trabalho, a gente tem um checklist, eu vou contar a minha experiência. Já passei um perrengue com essa questão de contratação a gente chama de assistente, é uma administradora aqui. Sim. Porque a Keller Williams, onde eu trabalho, a gente tem um modelo, a gente tem um teste, tipo um teste de perfil de comportamento, mas a gente chama de KPA. Ele é próprio da nossa empresa. Você manda, assim que você tem um potencial contratador, né, uma pessoa, você manda aquilo primeiro, ele faz aquele teste. Esse é o step. Faz aquele teste, vê se aquele próprio teste vai determinar se a pessoa tem um perfil de acordo com aquela posição que ele está aplicando. A partir desse teste, você marca a entrevista. Primeira entrevista, depois, se der certo a primeira entrevista, faz a segunda entrevista e aí a contratação. Eu errei, não só uma vez, eu errei 3 vezes. E nas 3 vezes, eu fiz esse teste depois da entrevista e depois que eu fiz o teste,
talvez eu fiz o teste com 3 semanas que eu já tinha contratado a pessoa. Eu falei assim, meu Deus, mas o trem não tá dando certo, mas que estresse. Parecia tão legal, a pessoa parecia perfeito. O resume, no caso, o currículo da pessoa era perfeito para isso aqui e não deu certo. Na 4ª vez, eu falei assim, peraí, eu falei com meu marido, Eu vou trocar. shame on me, se eu errar de novo, eu vou trocar. Eu vou começar da maneira certa agora. E foi dito e feito. A partir do momento que eu usei aquele step, que já milhares de pessoas já testaram, funciona e eu estava querendo reinventar a roda. Então, aquilo foi uma chave ligada na minha vida, que hoje eu nunca mais contratarei ninguém, nem para limpar minha casa, sem antes eu ver se a pessoa tem um perfil para aquela posição. Da mesma maneira para você, como funciona a sua contratação de... Antigamente, quando eu comecei, eu fazia muito por indicação. Porque trabalhou em tal lugar, tal empresa, tal. Porque, assim, o empreendedor, isso aqui é um erro básico, né? Saiu alguém da vaga, tem uma vaga, você está precisando muito de uma pessoa, você... trabalha com fulano, vem trabalhar comigo. Erro, sabe? Esse desespero para contratar. É um erro. Eu sempre falo que seja tardio na contratação e seja ágil na demissão. Então, assim... Gostei dessa, viu? Tardio na eu contratação. errei 2 vezes na contratação e na demissão. Tardio na contratação e ágil na demissão. Por quê? Se você não demitir na hora certa... O que acontece? Dependendo do caso... Sabe aquela história da laranja podre? Que estraga... Então, estraga se você não tudo. demitir alguém que está fazendo... Que tem um comportamento errado, um comportamento que não bate com os seus princípios, seus valores dentro da empresa, a missão... Ele vai estragar toda a sua equipe. Uau. Toda a sua equipe. Gente, você é empreendedor, dono de negócios, líderes, ouça bem isso aqui. Às vezes, eu fico tão sobrecarregada, às vezes, que eu tenho que fazer 3 papéis. Às vezes, eu estou cobrindo 3 pessoas que estão faltando na minha equipe. Mas você prefere isso do que contratar errado? Mas eu prefiro do que eu contratar alguém errado. Então, o que acontece? No início, eu contratava por indicação. E depois de alguns anos, passando por treinamentos, aprendendo, hoje não. Hoje eu faço um teste de perfil também, Legal. porque eu tenho 4 setores direto dentro do restaurante. Eu tenho a galera que trabalha no administrativo, eu tenho a galera da cozinha, eu tenho a galera do delivery e eu tenho a galera do atendimento. Então, pensa bem, se eu contratar alguém que seja uma pessoa mais fechada, mais reservada, ela é uma pessoa ruim? Não. Mas se eu contratar uma pessoa dessa para as vendas, vai dar bom? Não vai. E o que é o coração de uma empresa, de um restaurante, de uma fábrica? As vendas. Então, eu entendo muito bem onde eu vou colocar cada um que eu tenho na minha equipe, que eu estou contratando. Então, se a pessoa ela tem um perfil para bastidor, eu não vou colocar elas para vendas. Mas eu tenho ali um currículo que talvez, assim, quando faltar alguém do bastidor, eu já tenho aquele currículo, gostei dela, aí eu coloco. Mas eu contrato, o que faz com que a contratação fechar é a intenção da pessoa. Primeiro, eu faço um teste de perfil. Ok. Depois, eu faço uma conversa com ela, eu tenho uma conversa, tenho várias perguntas Tipo uma para ela. entrevista? Sim, uma entrevista. E ela vai me responder, vou dar um questionário para ela com várias situações, né? Como que ela lidaria dentro daquelas situações. Eu vou analisar aquelas respostas. E, olha, a cada 15, 12 pessoas que eu entrevistar, vai ter 1 ou 2 que vai qualificar para a vaga. A maioria não vão qualificar. Beleza, eu tenho dois currículos ali. Eu vou trazer essa pessoa para fazer um teste no meu dia a dia, tá? Então, eu tenho um prazo de 3 meses. Eu dou 3 meses para a pessoa para mim fazer um treinamento. Só que é 2, 3 dias suficiente para mim. Pra você entender. Para mim entender qual é a dela, se ela vai. Então, assim, a intenção vai dizer se ela vai permanecer ou não. Por quê? Eu contratei alguém e eu só estou citando exemplos que eu já passei. Você contratou alguém, beleza, profissional, sabe fazer, se comporta, não sei o quê, parará. Aconteceu um erro na sua cozinha, tá? Você sabe quem foi, tá? Você viu a câmera, e você reúne a equipe e pergunta assim, gente, quem fez isso aqui? A pessoa tá calada. Ela não te respondeu. Ela acabou de entrar. Ela tem 3 dias, que está ali 1 semana, e ela nem
e ela não te falou nada. Agora, aconteceu um erro e eu cheguei e falei, quem fez isso aqui? A pessoa falou assim, Verônica, me desculpa. Eu não sabia, ou eu fiquei nervosa, ou foi um acidente, ou eu falhei, enfim, mas ela assumiu o erro. Então, a atitude dela fez com que eu relevasse o erro. Porque seres humanos, onde tem seres humanos, vai haver erro. Eu erro. Então, tá tudo certo. Ou contratei alguém para preparação. Só que a gente está num horário de busy, lotado, isso aqui, ela é da preparação. Mas ela foi lá e serviu o outro. Ela foi lá e fez uma coisa que não era da área dela. Opa, é alguém que pensa na equipe. Não, eu não fiz isso aqui não, porque isso aqui não é da minha área. Então, eu contrato sempre atitudes. Né? Primeiro eu tenho essa avaliação, converso com a pessoa, vou observar as respostas, o caráter dela, e depois a atitude é que vai fazer com que ela fique ou não. Não é o currículo dela. Currículo, talento, às vezes não sobressai. Não é. E eu tenho grandes experiências, assim, incríveis de pessoas que chegaram no restaurante, que não tinham experiência nenhuma com cozinha no restaurante e saíram no cargo máximo do restaurante. De tão... pessoas que decidiram aprender a se colocar literalmente ali no lugar do outro, de ajudar, de servir, que foram crescendo gradativamente. Pessoas que entraram lavando louça e saíram na gerência. Que legal. Deve ser muito bom, né, esse sentimento. É incrível você pegar alguém do zero, tá? Pessoas que nunca trabalharam em restaurante ou que nunca trabalharam. Já peguei pessoas que nunca tinham trabalhado, tá? E ela sair no cargo mais alto da empresa ou sobressair é muito bacana. Uma sensação crescimento. De accomplishment, né? Uma sensação muito bom. Missão cumprida, Sim, eu fiz. Muito legal. bom. Tem várias pessoas assim. E líder, isso faz parte de ser um líder, né, Vera? Sim. Isso é liderança, Missão é você treinar pessoas. Você mostrar o caminho e desenvolver pessoas, inspirar. Eu sempre falo, gente... Quando eu vou para um treinamento, quando eu vou para um evento, eu volto, a primeira classe que eu vou dar é para minha equipe. A primeira, porque eu quero que eles aprendam, que eles cresçam como pessoas. Então, sempre que nós temos desafios na crise, desafios na pandemia, inflação, eu sempre trago todas as informações para eles se prepararem também. Sim. Tá? Porque tudo que eu vivo, eu quero que eles vivam também. Que eles vivem também. Bom, nessa mesma linha sobre inspirar e liderar, a minha outra pergunta para você seria o seguinte: quem você considera um grande líder? Quem te inspira hoje, Verônica? Hoje? Hoje. Olha, se fosse... Você já sabe, né? Se você me deixasse a pergunta, quem foi um grande líder para mim? Eu ia falar assim, Jesus. Sim, bom. E ele, o maior líder da história. Essa ia ser a minha resposta, tá, claro. gente? Mas hoje, uma pessoa que me inspira muito, um homem que eu gosto muito do trabalho dele, é o Flávio Augusto, do Geração de Valor. Que foi a pessoa que me incentivou a empreender através dos livros dele. Então, eu vejo a vida dele como um exemplo, sabe? Um cara que é casado há mais de 30 anos, que tem a família, que preza muito por família, que é bem-sucedido, é um Silva, é um da Silva. Então, assim, não tem formação e chegou onde chegou. Então, assim, é um homem que, para mim, é muito inspirador a história dele. Então, você conheceu ele através do livro que você leu? Já a próxima pergunta, tá vendo? A sintonia tá demais aqui. 3 livros que mudaram sua vida. Geração de Valor, primeiro. do Flávio Augusto, né? A Bíblia, muda todos os dias, né? E eu gosto muito de um livro do Paulo Vieira, que é Influencie Pessoas. Conhece pessoas, influencie pessoas. Foi um livro muito impactante na minha vida, no conhecimento, né, no desenvolvimento como líder. Como líder. Aí, gente, segue a dica. Fala de novo, vamos lá. Influencie pessoas. Influencie pessoas. Paulo Vieira. Paulo Vieira. Mas existem inúmeros... muita coisa boa tem por aí. muitos livros na área do empreendedorismo que vai te ajudar a desenvolver, sabe? Tem o Thiago Brunet com...
Conheça Pessoas, se eu não me engano o nome. Os livros dele eu não conheço. Sim, mas tem vários. Paulo Vieira tem vários livros bons. O Geração Poder do de Valor. Autoconhecimento. Aham. Milagre da Manhã. Já li esse. Milagre da Manhã para Empreendedores. É um livro assim fantástico para quem está começando. Pai Rico, Porque, Pai assim, Pobre, já leu? Sim. Cada fase você vai precisar de Conhecimento diferente. Então, assim, para quem está começando, um livro que eu indico muito é esse. Milagre da Manhã para Empreendedores. Porque ele dá os passos que você precisa para você sobressair. Você sair da sua zona de conforto. Né? Mas tem muitos livros. Inclusive, eu estou escrevendo um livro. Em breve nós vamos lançar. Que legal. Já tem o tema, o nome do livro? Eu tenho, mas eu ainda não posso quer divulgar. Compartilhar. Ok. O que você está lendo agora? Eu estou lendo agora... eu nunca leio um livro só. Eu também não. Viu? Que isso? Eu também não. Sabe por quê que eu não leio? Todo mundo fala assim, você é doida, você nunca... Como assim? Eu falo, sabe por que eu não leio um livro só ao mesmo tempo? Porque a gente vive uma vida com uma dinâmica muito diferente. Por exemplo, às vezes eu estou vivendo algo com a minha filha e eu preciso de um conhecimento naquilo. E eu tenho um livro que eu quero ler a respeito daquilo. Mas, ao mesmo tempo, no meu trabalho, eu estou precisando de atingir aquilo. E, ao mesmo tempo, na minha vida emocional, aquilo. Então, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Só que eu gosto muito de Audible. Então, no meu telefone, eu devo ter uns 15 Audible que eu estou, assim, faltando 1 hora, 2 horas. E eu faço assim também. Eu não gosto porque eu gosto de escrever muito. Sim. Então, eu prefiro os livros físicos. Mas eu nunca leio um livro só exatamente por isso. Mas eu estou lendo um livro sobre... eu estou lendo um livro da Camila Vieira, que fala sobre identidade. Estou lendo um livro também do Paulo Vieira, que é sobre criação de filhos. E o que eu faço com os livros? E esse livro do Geração de Valor, que é... O nome do livro é Geração de Valor. Então, Geração de Valor. Eu leio esse livro há 8 anos, todos os anos em janeiro. Que legal. E cada vez você aprende uma coisa diferente. Isso. Então, é um livro só para quem está começando, só para empreendedores. É um livro que eu leio todos os anos, que é um livro muito bom. E eu sempre eu volto em alguns livros, às vezes eu leio, e depois eu quero ler de novo. Ele é um deles, que eu estou lendo agora. Mas... Eu leio livros um pouco diferente da maioria das pessoas. Porque as pessoas, elas pegam o livro e elas leem até o final. Até o último capítulo, né? Eu leio só as partes que me interessam. Ok. Aquele aluno que foi para a escola, eu só pego ia lá o resumo e passava para a professora. Esse livro mesmo que fala sobre criação de filhos... Típica de personalidade. Que depois eu vou, sabe, se alguém quiser e tal, pode me chamar no Instagram, eu coloco... Porque assim, ele fala de todas as idades da criação dos filhos, para quem tem filho de 1 ano, de 5 anos, de 3 anos. A minha filha tem 7 anos, eu tô lá na parte dos 7 anos. Já pulou 1, 2, 3, já pulei, porque eu já sou parte... Então, assim, eu leio geralmente a parte que vai me resolver o que eu tô precisando, entendeu? Mas eu tenho sempre essa coisa de estar lendo mais do que um livro. Eu tô lendo um livro também do Tony Robbins, que é 365 dias, que ele é um desafio. Todo dia ele te dá um desafio. Legal. Eu tô lendo agora João Kepler, Se Vira Moleque. Muito legal. É de criação de filho. Esse fala sobre criação de filhos, como criar filhos empreendedores. A palestra dele é fantástica. Eu sigo muito ele, o filho dele. A palestra dele foi uma palestra que me impactou muito, quando ele disse que ele não dá para os filhos dele aquilo que ele não teve. Ele fala isso no livro. Ele dá que a gente tem essa tendência. Então, os filhos começaram a empreender aos 12 anos. Sim. A filha tem 16 anos e já tem, acho que uma franquia lá, negócio de pijama. Multimilionário. Os meninos também. O Davi Braga, eu acompanho ele desde os 12 anos. Sim. E eu vi o quanto ele cresceu e quanto ele empreende. Sim. E ele falou isso muito claro. Então, ele falou que legado para ele é colocar os filhos dele para crescer, para empreender. Não dá para os filhos dele aquilo que eles querem ou que eles queriam. Ou que eles não teve, né? O desafio dele é isso. E assim, eu faço exatamente igual com a minha filha, né? Eu tenho 2 filhos, mas um já é formado, já tem a vida dele, e tem a minha pequena. Então, essa semana mesmo ela estava querendo um brinquedo, um Nintendo, né? Um videogame lá. Eu falei, ok, você pega o seu dinheiro e compra. Tá? Mas eu não vou te dar.
Então, eu coloco ela para... Ela trabalha, tá? Ela tem umas tarefas. Ai, nossa, a Verônica explorando a filha. Não é isso, gente. Então, ela tem as tarefas Ela dela. tem 7 anos, ela trabalha. Ela trabalha. Então, assim, se ela tá no restaurante, ela tem a obrigação de repor os talheres, ela tem a obrigação de repor as sacolas, ela tem a obrigação de repor as coisas ali, ajudar as meninas ali com algumas reposições. Na minha casa, ela tem tarefas, coisas que ela tem que fazer. Então, se ela fizer, ela tem o salário dela. Se ela não fizer, ela não tem. Não tem. Entendeu? E assim que eu ensino ela todos os dias. Então, eu sempre trago para ela notas de $100 e falo para ela como que ela lidaria. E hoje em dia ela já sabe, olha, uma parte eu vou guardar, uma parte eu vou comprar ou vou brinquedos para outras crianças, ou eu vou dar para outras crianças que não têm, e outra parte eu vou guardar. Aqui em casa a gente usa para facilitar. Give some, save some, spend some. Exatamente. Doe, salve e compartilhe. Exatamente. É a mesma coisa que nós fazemos com ela e dá super certo. Vamos ver, né? Nós estamos nessa expectativa de dar certo. Já deu certo. Nós estamos lá. Daqui dá uns anos certo, nós vamos colher esses frutos em nome de Jesus. Não, dá certo porque, assim, pelo menos, claro, ela tem a vida dela e vai crescer e vai ser... Mas ela não é a criança, por exemplo, que eu chego em uma loja com ela e ela fala, eu quero isso, eu quero. Aí eu falo, pergunta assim, eu preciso disso aqui? Tá, isso aqui é necessário para mim? Claro. Ok, às vezes sim, ela compra. Às vezes não, ela não compra. Então, você vai direcionando, não é obrigar o seu filho, não é querer... Não é isso. Não é decidir por eles, né? Mas é incentivar o seu filho, desde pequeno, a pensar, a questionar e a desenvolver como pessoa. Verdade. Vero, outra pergunta. Líder. 3 coisas que um líder nunca deve fazer. Se você pudesse falar pum. O que um líder não deve fazer? Ok. Subestimar a capacidade do outro. Ok, não subestimar. É uma das coisas. Achar que é melhor do que o outro. Tá? Achar que eu sou melhor do que meu liderado, outros não, líderes. Eu sou mais capaz. Não, de forma nenhuma. E desmotivar aqueles que trabalham com você. Sabe? Achar, não, você tem que trabalhar comigo a vida toda, porque você só é isso aqui. Ou você não vai dar certo naquilo que eu vou... Não. Então, essas 3 coisas você jamais deve fazer com as pessoas que trabalham contigo. Gostei. E eu ainda vou mais longe. Ser sempre sim e não. Viver aquilo que você fala. Tá? Não adianta falar uma coisa e viver outra. Eu sempre falo, a minha responsabilidade ela é dobrada. Nós que estamos na internet, a nossa responsabilidade ela é dobrada, porque as pessoas que trabalham comigo, elas me acompanham. Então, se eu falo algo que eu não vivo, eu entro em contradição e revela o meu caráter. Então, nós temos que falar e viver. Tudo que eu falo aqui é o que eu vivo no meu dia a dia. Que lindo nos meus isso. bastidores. Que bom você poder falar isso. Eu não creio que todo mundo pode viver isso, principalmente em matéria de... A gente postou esses dias no Insta, assim, pro conversinha, né? Existem muitos especialistas de tudo hoje em dia, na internet. A pessoa nunca fez uma tapioca, pega uma receita no YouTube e daqui a pouco tá falando que ele é o rei da tapioca. Isso, gente. Então hoje em dia, muito difícil hoje em dia. As pessoas falando de organização com a vida toda desorganizada. A pessoa tá gravando, treinando pessoas para ser líder, mas nunca liderou ninguém. Então, assim, isso é algo muito sério. Sim. Né? Então, é uma coisa que eu procuro todos os dias. É ser sim e não. Transparente com você. Se você fosse resumir esse podcast em 3 conselhos, assim, a sua opinião, todo líder deveria fazer. Quais seriam esses? Todo líder deve fazer isso. Não precisa ser... 3 coisas. Entender sobre pessoas é a primeira. Se você quer ter uma empresa, se você lidera, vá conhecer pessoas e não pare. Por quê? Eu conheci pessoas. Beleza. Todos os dias você vai lidar com pessoas novas. Todos os dias as coisas vão mudar. E todos os dias você vai precisar de algo novo, de algum conhecimento. É a primeira delas, tá? Conhecer muito bem quem você é. Antes de você conhecer as pessoas, conheça você. Seu temperamento, seu perfil, em que você é melhor, em que você é pior.
Quando você conhece, eu sei o potencial, em que área a Verônica ela é o potencial. Eu sei. E sei em qual área que me colocar vai ser um desastre. E aí, entre parênteses, como que você consegue descobrir isso? Uma pessoa que está ouvindo aqui fala, ok, Vero, legal, mas e aí, como é que eu vou descobrir quem eu sou? Através de treinamentos, de conhecimento e, primeiro, buscando em Deus. Sim. Pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo para revelar quem você é. Qual o treinamento que você fez que você não abria mão e que você falava assim, todo mundo deve fazer? Treinamento do Tony Robbins. Qual? Você foi pessoalmente? Ou... Eu fui pessoalmente. Aquele que é de 4 dias. 4 dias. Porque você conhece... Lá ele treina você para se descobrir, o seu potencial. Por exemplo, quando você vai passar naquela... Unleash Your Potential, acho que é esse o nome do Quando negócio, você não vai lembro o passar nome. naquelas brasas lá. Você acha que você é capaz de pisar numa brasa e não queimar seu pé? E é. Uau. E ele treina você para isso. Eu passei e não queimei o pé, porque ele fala para você assim, ó, você tem que ter foco, você tem que olhar para frente, você tem que ter um foco. Se você olhar para baixo, se você olhar para o lado, por que vem o medo? Porque a gente não olha para frente. Tá? Na Bíblia é muito claro. Por que Pedro, quando andou sobre as águas, ele afundou? Andou, mas só quando ele olhou. Por quê? Ele estava indo lado, bem, viu a mas quando tempestade? ele afundou. Então, assim, ele treina a nossa mente para isso. Eu, por exemplo, tinha desespero para andar de avião. Eu tinha muito medo. E era uma coisa minha. Às vezes você tem medo de outra coisa. E nesse treinamento, eu zerei meu medo. Porque tudo está na nossa mente. E aí ele fala, vai passar. E quando você chega, ele fala assim, você é capaz, você dá conta e você é forte o suficiente. Só de você ouvir isso, a sua mente, ela muda. E é por isso que é a importância dos lugares que você frequenta, as coisas que você ouve. Então, esse treinamento, para mim, foi um divisor de água. Ah, Verônica, mas eu queria um treinamento mais acessível. Mais acessível. Enfim, existem vários no YouTube. Comece assistindo Eu Não Sou Guru, do Tony Robbins. E também tem o Método CIS, que é muito bacana. Eu já vi esse, I'm Not Your Guru, bem legal, tem uma história muito legal. Para quem quer em português, uma coisa Sim. mais acessível, tem esses do Método CIS que é bem interessante. Mas você não deve parar nunca, sabe? Existem livros que você consegue fazer testes. Conheça a sua linguagem de amor. Como que eu conheço? Fazendo testes. Sabe? Qual é a sua linguagem de amor? O que te faz feliz? Qual é o seu perfil comportamental? Qual é o seu temperamento? E aí você vai descobrindo e todos nós podemos ser trabalhados só em Deus. Todos nós temos uma raiz lá do Éden. Claro. Isso é fato. Todos. E o que vai, de fato, nos diferenciar é a palavra. Tá? O conhecimento da palavra, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu íntimo. Deus vai trazendo clareza. Não tem um ser humano que pede, Senhor, me mostra aqui quem eu sou, revela de fato quem eu sou, eu quero conhecer mais, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero amar mais as pessoas. Filho, ele vai te trazendo clareza. Deus é um Deus de clareza. Ele trabalha com clareza. Não é essa coisa... Se está confundindo, se está confuso, não é de Deus. Se não traz paz, não é de Deus. Se não traz alegria, se não traz clareza, se não traz discernimento, não é de Deus. Verdade. Entendeu? Então, esse é o meu conselho. Se conheça as pessoas e nunca pare de aprender. Sabe? O que eu aprendi ontem não vale mais para hoje. Verdade. Principalmente hoje em dia. Sim. No mundo, quanto está mudando. Esse livro que eu estou lendo mesmo, de João Kepler, fala sobre eu lembrei isso. do livro do Tiago Brunet, Especialistas em Pessoas. Especialista em pessoas. Especialista em pessoas. Eu lembrei. Nós temos uma coisa assim, não, mas eu sei, eu já estou aqui nos Estados Unidos, a pessoa acabou de chegar. Esquece. Você precisa aprender sabe, a pandemia veio para nos trazer rasgado aos nossos olhos o quanto as coisas mudaram e o quanto nós precisamos de conhecer e conhecimento e treinamento. Sim. E a pandemia mudou e agora com as coisas normalizando, tá mudando de novo. Completamente. Então, assim, eu tô vendo muitas mudanças agora. Um exemplo, claro, quando eu comecei, eu fazia o marketing que eu fazia era na rádio. Eu lembro. Era lindinho demais, eu também gente. Já fiz propaganda na rádio. A gente pagava a rádio. Eles faziam tudo. Né? E tava tudo certo, era um sucesso. Tapioca lá.
Hoje, eu que não vai colocar a cara no Nas Instagram das câmeras. câmeras pra ver se eu vou ver. Não. É verdade. Mudou. As pessoas querem saber quem tá por trás, os bastidores, quer conhecer o produto, quer conhecer. Então, assim, se você não acompanhar, sabe? Hoje, se você não tá na internet, você não tá em lugar nenhum. Se sua empresa não tá no Google, não dá. Não vai. Tem alguma tendência que você está vendo aí por agora? Que você está se preparando? Na verdade, eu não vejo uma tendência, mas eu vejo, por exemplo, o Instagram antigamente era um canal que você tinha muito alcance. Sim. Hoje você já não tem tanto, porque ele já divide ali com o TikTok. Hoje em dia eu vejo que o Twitter tem crescido muito, o LinkedIn também. Então, assim, você tem que entender um pouco de tudo. De tudo. Né? Você está em todas essas plataformas? Eu tento. Você tenta? Eu tento, mas assim, os meus canais mais fortes mesmo é o Instagram e o Facebook. E o Facebook. Mas eu tô no TikTok, mas assim, ainda não sou tão assídua. Eu tô treinando pessoas, trazendo pessoas para a equipe para me ajudar, porque demanda muito. Sim. E cada um é um tipo de conteúdo diferente. Não adianta você fazer um conteúdo e distribuir em todos. Então, por causa da minha agenda, da minha correria mesmo, dos meus negócios físicos, demanda muito. Então, eu não tô 100%. Mas, assim, eu tenho todos eles. E é muito importante, né, Vero? Porque hoje em dia, um líder ou uma empresa, que você falou, se não tiver, quem não é visto, não é lembrado. Sim. Você tem que ter canais de vendas diferentes. Hoje, nós temos canais de vendas. Instagram, Facebook, WhatsApp, text message, website. São pelo menos 5 canais de vendas ao mesmo tempo, simultaneamente trabalhando. E você tem uma equipe de vendas para a tapioca, porque a tapioca que se alguém quiser comprar hoje através do podcast, ele pode comprar onde, Vero? Nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Através do nosso website. E em lojas físicas, nós estamos em Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire. E estamos chegando nessa semana em New Jersey. Que legal, então, assim, parabéns. Mas nos próximos meses, eu tenho certeza... Eu não vou dizer os próximos meses, vou dizer nas próximas semanas... E muitos outros estados. Você diria que a tapioca é seu carro-chefe ou o restaurante? A tapioca, ela é o que trouxe visibilidade para a Verônica. Mas o restaurante foi o que me treinou para a vida. Né? Mas a tapioca é minha paixão. Sim. Né? Porque foi meu primeiro produto, foi o sonho que eu tive, foi a visão que Deus me deu. Primeiro foi a tapioca. Mas o restaurante, ele foi necessário para mim treinar. E para eu aprender a liderar. Sim. E hoje, me corrija se eu estou errada, você está trabalhando como mentoria, é um novo projeto, você já tem feito, você fez o Clube da Tapioca... 3. Umas 3 vezes, o terceiro. E aí, o que 2023 tem preparado para você? 2023 é o ano que nós vamos entrar, de fato, no mercado americano com a tapioca da Baiana. Com a tapioca, ok. Então, nós temos já contratos fechados, diversas coisas Que vindo legal. aí. Em breve, nós vamos poder divulgar com mais clareza. Mas esse ano é o ano que nós vamos trabalhar e focar 100% nessa entrada do mercado americano, nas grandes redes americanas, né? Que legal. De lojas. A mentoria, a consultoria, essa coisa, eu faço porque é o que me traz um grande prazer e alegria, incentivar outras pessoas a começarem. Porque eu lido com muitos empreendedores na nossa comunidade, pessoas que têm um talento assim maravilhoso em todas as áreas que vocês imaginaram, mas eles têm muito medo, muita insegurança, porque ouviram a vida toda que é difícil, porque não vai conseguir. E esse é meu papel. Entendeu? Então, eu gosto Sua muito... missão, né? Assim, eu gosto. de treinar. É algo que enche o meu coração. E, então, sempre que eu posso, sempre que dá, eu faço esse trabalho. Né? Mas ainda é um trabalho remoto, porque o meu foco mesmo é aqui. A tapioca e o BR Takeout. Sim. Legal. Uau. Gente, muita informação boa. Muita. Uau, amei. É como um podcast de milhões esse aqui. Aprendi muito com você, porque eu também tenho um time, líder, e assim, todos temos nossas debilitações, aprendizado, e já vou começar a implementar algumas coisas que eu aprendi hoje.
Olha, eu sempre falo, né, que quando nós compartilhamos, nós aprendemos 2 vezes. Quando nós ensinamos, nós aprendemos 2 vezes. Então, quando eu aprendo para mim, eu aprendo 1 vez. Quando eu compartilho com você, eu aprendo 2 vezes. Sim. Então, tudo aquilo que eu vivo na prática, sempre que eu compartilho, eu aprendo algo novo. Sim. Tá? Então, assim, é um tempo que eu aprendi com você, que você aprendeu comigo. E esse momento de compartilhar, esse bate-papo, traz novas ideias, novas informações para cada um. Para cada um. Para cada né? business. Ambos, né? Exato. Sim. Existe um ditado, eu amo ditado, não sei se você já me percebeu. Quem me segue no Instagram aí sabe. Um popular que fala assim: ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão tolo que não possa ensinar. Então, a vida é essa. É um aprendendo um com o outro, um compartilhando ideias. Eu até falei no meu Instagram hoje, muita gente fala assim: Gi, por que lançou essa ideia de podcast? Por que você quer fazer isso? Você está mudando de área? Não estou mudando de área. Não, eu sou corretora, vou continuar sendo corretora, é o meu ganha-pão, é a minha paixão, amo os meus clientes, mas isso daqui é aquilo que você falou, é a minha paixão, é uma maneira que eu vi de poder compartilhar, de acrescentar na vida de outras pessoas. Sim. Porque eu não tenho como ficar no telefone conversando um com um. Sim. E eu também nem tenho a sabedoria e o conhecimento para poder ficar ensinando tanta gente. Mas o momento que a gente tira aqui 1 hora, 1h30 para poder fazer essa gravação, podemos atingir pessoas do outro lado do mundo e compartilhar e deixar o mundo um pouco melhor do que aquilo que a gente entrou. É verdade. Eu fiquei muito feliz, por sinal, porque existem, pelo menos aqui na nossa região, poucos canais de podcast com mulheres e à frente e tudo. Então, eu achei sensacional. Acho uma ideia muito bacana. E é um trabalho que, às vezes, uma ideia, uma frase, algo que nós falamos aqui, pode mudar a sua vida. Assim como eu disse, um livro, uma frase me inspirou a começar. Então, da mesma forma que nós também podemos compartilhar com você, que vai te tirar de um lugar para o outro, te mover de um lugar para o outro. Sim, legal. Olha, nós estamos chegando aqui, eu tento manter na beirada de 1 hora, para o povo não cansar de nós, nós estamos em 1 hora agora, para deixar para a próxima, né? Então, eu sempre termino o podcast com o bate e volta. Falei a palavra... Gente! Vamos lá, eu vou falar a palavra, o que vem na cabeça, e depois você deixa suas considerações. Vero, dinheiro. Ferramenta. Ferramenta. Dinheiro, ele precisa trabalhar para você. Uau, gostei dessa. Ferramenta. Ferramenta. Vou anotar. Sucesso. Ter uma família estruturada. Não é ter muitos seguidores? Uma família estruturada. Uau. Prosperidade. Agora é difícil, porque prosperidade... O que é prosperidade para mim não é prosperidade para você. Mas eu vejo prosperidade como um elo. São vários setores, sabe? Ter uma vida financeira estruturada, ter uma família estruturada, saber quem você serve, ter uma identidade. Isso, para mim, é ter sucesso. É você... Prosperidade. Prosperidade. Isso é você ter prosperidade. Eu sou do tipo que eu não creio que Deus nos criou para viver mendigando. Eu também não creio assim. E eu também não creio que Deus nos criou para ter tanto dinheiro ao ponto de acharmos que somos melhores e superiores aos outros. Então, eu creio que a prosperidade, ela habita em nós, ela está dentro de nós, mas em diversas áreas. Financeiramente, fisicamente, matrimonialmente, né, no seu casamento, nos seus negócios. Isso, para mim, é a verdadeira prosperidade. É você ser bem-sucedida em vários setores. Aquele equilíbrio, né? Isso. Equilíbrio, eu não digo porque é equilíbrio. E aí você pode ficar... Sim. Eu não acredito no equilíbrio. Agora, eu sou vamos toda voltar de novo. Então, essa daí eu quero ouvir. Então, eu vou até arredar para trás para me ouvir essa aí. Eu acredito nas prioridades, mas não acredito no equilíbrio. Por quê? Equilíbrio, quando você fala em equilíbrio, você pensa numa balança, certo? Sim. Quando falo equilíbrio, eu penso no avião. Eu lembro no avião, as duas áreas. Mas sabe a balança que tem aqueles 2 negócios assim que você sim, coloca? É tipo a libra. Isso, você coloca 1 quilo de um lado, 1 quilo de outro, tá equilibrado. Mas você tirou, tem
999, ela dá uma... Desbalança. Então, assim, eu tenho um equilíbrio. Na minha casa eu não consigo ter um equilíbrio. Porque deixa eu te falar por que eu não tenho. Ah. Tem semana que a minha semana tá muito cheia e eu trabalho muito. Tá? E logo, se eu foco no meu trabalho, logo a vida com a minha filha, ela vai descer um pouquinho, né? Mas eu já sei que essa semana eu trabalhei muito, então na próxima eu vou trabalhar menos e vou ter mais tempo com a minha filha. Eu não equilibrei, eu só dei prioridades. Essa semana eu precisava trabalhar muito, mas na próxima eu sei que a minha filha precisa de mais tempo comigo. Você tá entendendo? Entendi. Então, assim, eu não consigo trabalhar muito, ter tempo de qualidade com a minha filha, ter tempo de qualidade no meu casamento, ter tempo com as minhas amigas, viajar numa semana só. Fazer tudo ao mesmo tempo, não tem Mas como. eu consigo ter prioridades, onde eu coloco tudo que é importante na minha agenda. No dia que for No preciso. dia a dia. Aham. Exato. Entendi. Tá. Ok. Na hora que você falou, não acredito em equilíbrio, ela veio... A gente tem que ter um pouco de... Tem que ser do contra também. Isso, a gente tem que causar um pouco de confusão. E, né? Também não pode ser igual todo mundo tá fazendo aí, né? Exatamente. Verdade. Entendi, concordo com você. Tá. Na vida é assim, né? Por exemplo, tem fases na nossa vida que a gente tem que focar mais na nossa carreira, em dinheiro. Isso. Se você Na quer maternidade. atingir, tem fases que é a maternidade. Eu tirei um tempo, parei um pouco. Eu chamo isso de equilíbrio. Na Isso. minha mente, isso é equilíbrio. Na minha mente, equilíbrio não é estar sempre assim. Então, é saber tá a vendo que nós prioridade somos do diferentes? momento. Ué, você chama isso de equilíbrio, eu chamo de prioridade. Porque, Exato. assim, teve um tempo que eu tive que deixar um pouco o meu trabalho de lado para dedicar a minha maternidade, porque a Maria Vitória era muito pequena e demandava muito. E tá ok. Entendeu? E hoje eu tô voltando muito mais forte nas minhas empresas. Sim. Né? Então, é isso. Amei. Vero, fala o que quiser, o que você veio aqui para falar, considerações finais. Termina com a chave de ouro para nós. Eu vim Vamos aqui, lá. primeiro que eu vim aqui, eu gosto da Gisele, tá? obrigada. Né? Conheço a Gisele, né? Um bom tempo, assim. Não é uma pessoa próxima, mas eu Sim. conheço a família dela, as filhas, sempre Mais de 10 acompanhei, anos, né? assim, você O acompanhou. crescimento das meninas, aquela coisa sempre muito fofa, muito linda, né? As meninas cantando. Obrigada. Depois, porque eu sempre gostei de compartilhar, né? Faz parte do que eu acredito. E é um privilégio compartilhar um pouco do meu conhecimento, aquilo que eu sei, e para ter esse tempo, né, com outra mulher, falando sobre negócios. Eu acho isso maravilhoso. Obrigada pelo convite. É isso, né? eu que agradeço. É um privilégio. Na verdade, eu vim aqui porque eu amo fazer isso. Eu faço com grande alegria e gratidão pelo privilégio de servir outras pessoas. E faz com excelência, né? Sim. Muito obrigada. Olha, Vero, eu te admiro muito. Eu estou trazendo pessoas no podcast que realmente eu admiro pessoalmente e que eu acho que possa trazer algo. Então, assim, você foi a primeira pessoa que entrou na minha cabeça, assim, de coração. Inclusive, a gente tentou gravar uma vez no ano passado, não deu certo, mas nós estamos aqui. Sim. Então, assim, eu te admiro como pessoa, a sua garra, tudo que você conquistou aqui, a sua personalidade cativa, né? Assim, os seus stories chamam atenção, a sua autenticidade. Não estou aqui para encher linguiça, não. Eu estou falando aquilo que realmente eu sinto. E o mundo precisa de mais pessoas assim. A nossa comunidade precisa de mais pessoas assim. Então, obrigada por tirar um tempinho na sua agenda louca. Foi muito honroso e eu quero que essa palavra, esse bate-papo possa chegar aí nos 4 cantos da terra, Amém. Abençoando muitos lares, abençoando muitas pessoas, porque eu creio que família é o nosso bem mais importante, porque família, eu já falei isso várias vezes, gera comunidade, gera estado, gera país e muda o percurso de uma nação. Então, famílias fortes faz toda a diferença. Sim, com certeza. Eu creio nisso e eu tenho certeza que os seus princípios, os seus valores estão ligados com os meus e é muito bom você frequentar e vir conversar com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios naquilo que você acredita. Privilégio, te desejo muito sucesso. Obrigada. Tá? Eu tenho certeza que seu podcast em breve, nossa, será assim um sucesso tão grande que vai ser difícil a gente conseguir falar com a Gisele, vir aqui, porque não existem grandes projetos sem pequenos projetos. É verdade. Né? Eles só podem ser grandes a partir do momento que eles começam e eles decolam. Obrigada. Gente,
Um beijo e um queijo. Não esqueça, tá? De, olha, colocar seu like, subscribe. Eu esqueço a palavra em português. Se inscreva nesse canal, coloca o seu joinha, seu like, faz o seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas possível aí, tá bom? Um beijo e um queijo e até o próximo episódio.